as principais ideias de Karl Marx. Então, para começar, quem foi Karl Marx? Foi o principal ideólogo de sociologia e comunismo, na tentativa de implementação do comunismo. Com ele surgiu a União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. Karl Marx e Engels. Quando a gente fala sobre as principais ideias de Marx, a gente não pode deixar de citar a sua relação com Engels. Boa parte da sua filosofia ele pensava junto com o seu parceiro Engels. Os dois enxergavam a sociedade como se ela fosse uma luta de classe. E para eles, a diferença entre patrão e empregado era injusta e devia acabar. Os dois condenavam o sistema capitalista, a família, a liberdade individual, a religião e a propriedade privada. Agora vamos falar sobre uma das teorias e uma das ideias de Karl Marx. É a teoria da alienação, que seria todo tipo de independência entre homens, entre as pessoas. Não importava se ela era justa ou injusta. Não dependia disso. Podia ser a dependência econômica que reside na propriedade, já que uns têm e outros não, isso seria uma injustiça. A dependência social, que reside na existência das classes, tá? A dependência religiosa, que se dá na pregação de a um Deus que, com um ordenamento já pensado a que os homens devem obediência. A ideologia, que se dá por meio da filosofia, e a dependência política na presença do Estado, que é coercitivo e tem autoridade. Sobre uma ideia de Karl Marx, que é seu entendimento. Marx contra qualquer tipo de culto e idolatria religiosa, e para ele a religião é uma forma que o homem encontrou para explicar fenômenos naturais de forma mítica, que poderia facilmente ser explicado com a lógica e a razão. Para ele, o homem é um ser que está produzindo para suprir um vazio dentro de si, mas só produzindo ou trabalhando, o homem não consegue preencher todo esse vazio. Então ele cria um mundo metafísico. E nesse mundo há um Deus que serve como uma forma de amparo para a morte e a dor. Então, em outras palavras, de uma forma mais marxista, assim de se falar, a religião é um ópio para amenizar o sofrimento. E Marx também criou uma teoria de como a religião surgiu, com o homem primitivo, que ele não conseguia lidar nem explicar as catástrofes naturais, então ele cria um ser mítico e passa a fazer ritos e sacrifícios para ele, para que assim ele diminuísse sua fúria e as catástrofes naturais diminuíssem, e ele também conseguisse algumas dádivas para ajudar na caça e a colheita. Então, para Marx, assim resumido, a religião é a alienação, e o foco do ser humano deveria ser simplesmente o trabalho. E essa ideia, ela meio que se refletiu no sistema socialista implantado pela União Soviética, onde os cristãos foram perseguidos e mortos por preferirem Deus ao Estado. O método materialismo histórico dialético. Teoria. Ele é caracterizado pelo movimento de pensamento através da materialidade, ou seja, ele é a materialidade histórica da vida do homem em sociedade. Ele trata de descobrir o pensamento, o movimento do pensamento através da história da humanidade. O Marx ele foi influenciado por esses dois sociólogos, Elbel e Gels, que defendeu que
Tudo no mundo onde a gente vive é tudo material, que não é nada sobrenatural, nem espiritual, não tem religião. A história ela é sempre explicada pela teoria de classes. E ao ele defender que tudo é material, ele deduziu que todos os valores vêm aos bens materiais, que a igualdade é ter bem material, dinheiro, produto, lucro. E isso foi uma das consequências do comunismo, foi o fracasso do comunismo, porque tem aquela falta de respeito, porque a gente tem uma desigualdade única de cada pessoa. A pessoa não tem liberdade, ela não tem escolha de vida. A sociedade idealizada, ela é sem classe e ela é igualitária. E ele é um dos principais pensamentos marxistas na filosofia. E ele está interligado com o pensamento mais-valia, que é uma outra teoria, que ela faz uma junção. O que é essa junção? Marx ele queria resolver essa diferença de força, porque o lucro condenava os patrões e não com os operários, porque os salários eles eram desiguais. Os operários recebiam a menor parte, quem optava o lucro era os patrões. Então ele queria resolver essa diferença, essa desigualdade. Aí aqui é a referência que eu peguei. É isso. A mais-valia é uma teoria de Karl Marx e Friedrich Engels, que é sobre a interpretação do sistema capitalista, tanto político quanto social. Os caras explicando, né, como que o capitalismo influencia na sociedade. Existem dois tipos de mais-valia: mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta é o trabalho que é realizado em um tempo determinado, que se fosse calculado resultaria em uma desigualdade entre o trabalho e o salário. E a mais-valia relativa, se aumentar o número de máquinas numa empresa sem aumentar o salário dos trabalhadores, a produção e o lucro aumentam ao mesmo tempo que o salário dos trabalhadores permanecem os mesmos. Ou seja, se o cara coloca lá uma máquina para trabalhar, vai dar mais lucro para ele e ele não vai ter que alterar o salário dos trabalhadores. Aí o sistema de mais-valia funciona quando o lucro é maior que o salário dos trabalhadores, ou seja, se alguém faz alguns múltiplos serviços, por exemplo, alguém que varre, que lava louça, alguém que faz esses serviços, né, meio que domésticos. A pessoa ela vai preferir pagar para alguém que faz múltiplos serviços do que alguém que só varre, que alguém que faz louça. Fazer louça é meio difícil, né? Mas alguém que lava louça, é isso. Assim, o lucro vai para o patrão, que normalmente não tem outra solução, né? Não tem outra opção. E um dos problemas do mais-valia, segundo Marx, é o trabalhador perder a motivação por não se sentir realizado no ambiente que vive. Ou seja, se ele trabalhar muito, ele começa a achar que ele não está sendo produtivo, que ele não está sendo muito bom. Aí, isso torna ele meio que desumano, ele meio que perde a vontade, né, de trabalhar.